Olá pessoal de desenho, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre elipse, arco e zoom, ok? Então, vamos lá. São comandos aí do AutoCAD. Temos aqui, pessoal, o comando chamado elipse, né? Que nada mais é do que essa linha, né, ovalizada, oval, a gente chama de elipse. Tá? Então, os primeiros dois pontos da elipse determina a localização. Tá? Então, os primeiros dois pontos determinam a localização. E o comprimento do primeiro eixo. Tá? Então, esse é o comprimento do primeiro eixo. O terceiro ponto determina a distância entre o centro da elipse, que estaria aqui, e o ponto da extremidade do segundo eixo. Perfeito? Então, essa é a nossa elipse. Então, a gente usa 3 pontos para ajustar essa elipse. Ponto final do eixo. Então, define-se, né, o primeiro eixo pelas duas extremidades. Então, o primeiro eixo é definido pelas duas extremidades, aqui e aqui. O primeiro eixo pode definir tanto o eixo maior quanto o eixo menor da elipse. A distância para outros eixos. Define o segundo eixo usando a distância do ponto médio do primeiro eixo à extremidade do segundo eixo, que é o número 3 aqui, que é o segundo eixo. Tá? Para a gente fazer uma rotação. Então, cria a elipse como se girasse, né, um círculo sobre o primeiro eixo. Mova o cursor em torno do centro da elipse e selecione um ponto. Se existir um valor, quanto maior for o valor, maior a excentricidade da elipse. Inserir o zero define uma elipse circular. Então, a gente tem essa opção na ferramenta. O arco, pessoal, que é uma outra ferramenta. Tá? O arco, a gente pode criar ele a partir de um arco elíptico, que a gente chama, né? Então, o ângulo do primeiro eixo determina o ângulo do arco elíptico. O primeiro eixo pode definir tanto o eixo principal quanto o eixo secundário, dependendo do seu tamanho. Os primeiros dois pontos do arco elíptico determinam a localização e o comprimento do primeiro eixo. O terceiro ponto determina a distância entre o centro do arco elíptico e o ponto da extremidade do segundo eixo. O quarto e quinto pontos são os ângulos iniciais e finais. Então tem aqui a imagem, né? Quarto e quinto são os finais. Vamos lá. Com relação à rotação. Então define a proporção entre o eixo maior e o eixo menor da elipse pela rotação de um círculo em torno do primeiro eixo. Quanto maior o valor, de 0 a 89,4 graus, maior será a relação entre o eixo principal e o secundário. Entre os valores de 89,4 graus a 90,6 graus, são inválidos, pois a elipse apareceria como uma linha reta. Múltiplos desses valores de ângulos resultam em um efeito espelhado a cada 90 graus. E aí a gente tem o ângulo inicial. O ângulo inicial define a primeira extremidade da linha do arco elíptico. A opção ângulo inicial altera também o modo do parâmetro para o modo ângulo. O módulo controla como a elipse é
calculada. Alguns parâmetros, né? Opção especializada que a gente chama. Então, requer entrada angular, mas cria o arco elíptico usando a seguinte equação vetorial paramétrica para o ângulo de cada extremidade. P, né, ângulo, C mais A, vezes cosseno do ângulo, mais B, seno do ângulo. Em que C é o centro da elipse e A e B são seus próprios eixos de comprimento negativo, maior, menor, respectivamente. Parâmetro final. Define o ângulo final do arco elíptico, utilizando uma equação vetorial paramétrica. A opção parâmetro inicial altera o módulo do ângulo para o modo parâmetro. O módulo controla como a elipse é calculada. O ângulo define o ângulo final do arco elíptico. A opção ângulo altera do modo parâmetro para o modo ângulo. O modo controla como a elipse é calculada. Ângulo incluído define um ângulo interno, começando no ângulo inicial. Pois bem, centro. Cria uma elipse usando um ponto central, a extremidade do primeiro eixo e o comprimento do segundo eixo. É possível especificar as distâncias ao clicar em uma localização na distância desejada ou ao inserir um valor para comprimento. Distância para outros eixos. Define o segundo eixo com uma distância do centro da elipse ou meio do primeiro eixo, até o ponto especificado. Tem o desenho aqui. Ó. Rotação. Cria, né, a elipse como se girasse um círculo sobre o primeiro eixo. Mova o cursor em torno do centro da elipse e selecione um ponto. Sem inserir um valor, quanto maior for o valor, maior a excentricidade da elipse. Um círculo é definido ao inserir 0. Aqui, nesses slides anteriores, a gente viu algumas formas de desenhar a elipse. Esse outro comando é o comando chamado zoom. O zoom ele aumenta ou diminui a ampliação da vista na viewport atual, ou seja, no desenho atual. Então, altere a ampliação de uma vista ativando e desativando o zoom. Um procedimento semelhante à ampliação e diminuição do zoom de uma câmera. Utilizar o zoom não altera o tamanho absoluto dos objetos no desenho. Ele somente altera a ampliação da vista. Em uma vista em perspectiva, o zoom exibirá os prompts 3D zoom. Os prompts a seguir são exibidos. Zoom, né? Canto da janela. Especifique um canto da janela da área a ser ampliada. Canto oposto. Especifique o canto oposto da área de zoom. Aproxima o zoom para exibir todos os objetos visíveis e as ajudas visuais. Ainda no zoom, ajusta a ampliação da área de desenho para acomodar as extensões de todos os objetos visíveis. No desenho, os auxílios visuais, como limites de grade. O comando déficit limite, o que for maior. Na ilustração à direita,
os limites de grade estão definidos para uma área maior do que as extensões de desenho. Olha só, antes do zoom e depois do zoom. Já que ele sempre regenera o desenho zoom out, não pode ser utilizado de forma transparente. Centro, o zoom, de centro. Aproxima o zoom para exibir uma vista definida por um ponto central e um valor de ampliação ou uma altura. Um valor menor para a altura aumenta a ampliação. Um valor maior diminui a ampliação. Não está disponível na projeção em perspectiva. Então aqui a gente tem o zoom antes de centro de zoom e depois de centro de zoom. Dinâmica. Efetua o pan e zoom utilizando uma caixa de visualização regular. A caixa de visualização representa sua vista, a qual pode ser diminuída ou aumentada e é possível mover um trono do desenho. O posicionamento e dimensionamento da caixa de visualização efetua o pan ou zoom para preencher a viewport com a vista dentro da caixa de visualização. Não está disponível na projeção em perspectiva. Então, caixa de visualização e a caixa aqui de visualização ampliada. Para alterar o tamanho da caixa de visualização, clique, redimensione e clique novamente para aceitar o novo tamanho da caixa de visualização. Para efetuar o pan com a caixa de visualização, arraste para a localização desejada e pressione Enter. Extensões. Aproxima o zoom para exibir a extensão máxima do desenho. As extensões de cada objeto no modelo são calculadas e usadas para determinar como o modelo iria preencher a janela, antes de zoom estendido e depois de zoom estendido. Previews. Aplica-se zoom para exibir a vista anterior. É possível restaurar até 10 vistas anteriores. Escala e fator de escala. Aproxima o zoom para alterar a ampliação de uma vista utilizando o fator de escala. Insira um valor seguido de x para especificar a escala relativa à vista atual. Insira o valor seguido de xp para especificar a escala relativa às unidades do espaço do papel. Preview. Por exemplo, inserir 5 vezes, 5x, faz com que cada objeto seja exibido com a metade do seu tamanho atual na tela. Olha só. Inserir 5xp exibe o espaço do modelo na metade da escala das unidades do espaço do papel. É possível criar um layout com cada viewport exibindo objetos em uma escala diferente. Insira um valor para especificar a escala relativa aos limites de grade do desenho. Essa opção é raramente utilizada. Por exemplo, inserir 2 exibe objetos 2 vezes maiores do que eles apareciam se você tivesse aplicado o zoom aos limites do desenho. Então está aqui, o desenho, um zoom 2 vezes. Window, uma outra forma da gente visualizar, da gente ver, trabalhar com o zoom. Aplica-se zoom para exibir uma janela especificada, para exibir uma área especificada por uma janela retangular. Com o cursor é possível definir uma área do modelo para preencher toda a janela. Então, se você clicar em um ponto e no outro, você dá um zoom dessa parte aqui. Olha como ela ficou depois do zoom.
Object, né? Aproxima o zoom para exibir um ou mais objetos, o maior possível e no centro da vista. Centro da vista. Você pode selecionar objetos antes ou depois que você iniciar o comando zoom. Aí tem o zoom em real time, né? Aproxima o zoom de forma interativa para alterar a ampliação da vista. O cursor é alterado para uma lupa com sinais de mais e menos. Consulte o menu dos atalhos zoom para obter uma descrição das opções disponíveis ao aplicar o zoom em tempo real. Para finalizar, manter o botão de seleção pressionado no meio de uma janela e movê-lo verticalmente até a parte superior produzirá um zoom de aproximação ou ampliação de 100%. Inversamente, manter o botão de seleção pressionado no meio da janela e movê-lo verticalmente até a parte inferior da janela produz um zoom de afastamento ou redução de 100%. Quando você alcança o limite de aumento do zoom, o sinal de mais no cursor desaparece, indicando que não mais é possível aumentar o zoom. Quando você alcança o limite de diminuição do zoom, o sinal de menos no cursor desaparece, indicando que não mais é possível diminuir o zoom. Quando você soltar o botão de seleção, a ampliação de zoom será interrompida. Você pode soltar o botão de seleção, mover o cursor para o local no desenho e então repetir o processo desse ponto. Para sair do zoom, pressione Enter ou ESC. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Uma introdução sobre esses 3 comandos, não é uma prática, para que a gente comece a tomar conhecimento desses comandos. O legal é exercitar isso, né, nas aulas práticas, né, como com o AutoCAD em mãos, ok? Espero que tenha gostado e até a próxima.